Eu não temerei o inimigo, jamais serei abalado. Eu não temerei más notícias, pois sei que estás ao meu lado. Eu não temerei, sei que estás comigo. Eu não temerei, és meu maior abrigo. Eu não temerei, és meu melhor amigo. Eu não temerei. Serei abalado. Eu não temerei más notícias, pois sei que estás ao meu lado. Eu não temerei, sei que estás comigo. Eu não temerei, és meu maior abrigo. Eu não temerei. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Uma excelente tarde para você desta quinta-feira, exatamente 9 de fevereiro do ano de 2017. Com grande satisfação, com imensa alegria, agradeço muito ao nosso bom Deus, ao eterno Deus,
porque pela sua permissão e pela sua vontade, Ele quis, assim estamos aqui mais uma vez, para apresentar o programa Falando de Jesus, e exatamente por este amor verdadeiro que Deus tem por mim e por você, nós estamos aqui. Amor verdadeiro, o qual o Deus Pai mostrou para todos nós do planeta Terra que Ele nos ama, ao ponto de não sacrificar, mas ao ponto de permitir que o seu filho, seu único filho, amado, eterno, puro, honesto, fiel, sem mágoa, sem nada, sem pecado, permitiu que ele fosse morto numa cruz. Não porque fez a vontade dele, mas sim para nos resgatar do pecado, para nos resgatar do fogo eterno, para nos resgatar exatamente daquilo que não agrada o seu coração. Amor verdadeiro. Quem pode dizer que sente amor verdadeiro a não ser o Deus Pai? Porque quem seria eu ou você que pudesse fazer isto pelo filho? Ou até por outra pessoa? Isso é o amor verdadeiro que Deus tem para mim e para você todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Porque Deus coloca os seus anjos exatamente para nos proteger. Deus arma exatamente a nós com a sua armadura para nos livrar das mãos poderosas de Satanás, que veio a este mundo para nos tragar, veio a este mundo para nos destruir, veio a este mundo para nos matar. Amor verdadeiro, esse é o sentido realmente que Deus dá para mim e para você, que nós devemos amar Ele verdadeiramente como Ele nos amou. Ele nos ensina através da sua palavra que nós devemos nos amar uns aos outros como a nós mesmos. Nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos perdoar os nossos inimigos. Sabemos que a situação que se está agravante no estado do Espírito Santo, para nós falarmos isso daqui, nós temos que ter a convicção de que Deus é amor verdadeiro. Porque eu não quero dizer a você, amigo, você que nos ouve nessa tarde de quinta-feira, abençoada que Deus assim quis, de que realmente o que está acontecendo é falta de amor. O que está acontecendo é falta de perdão. O que está acontecendo é falta de entendimento da palavra de Deus. Nós olhamos para nós queremos para nós nunca queremos para os outros. Por isso, às vezes eu quero algo para mim, mas não desejo para os outros. Às vezes eu desejo para os outros, mas não desejo para mim. O que está acontecendo é que Deus realmente, Ele é permissor de que Satanás possa agir na vida do ser humano. Deus permite que nós podemos fazer a nossa escolha, certa ou errada, bem ou mal. Sabemos que muitas coisas estão acontecendo no Espírito Santo, mas não podemos esquecer que o que está acontecendo está abaixo do céu. E quem está acima do céu está vendo tudo o que está acontecendo. E com certeza está muito triste. Triste porque realmente estão acontecendo aquilo que é contra a sua palavra. Está acontecendo aquilo que Ele não preparou, Ele não quer nem para mim e nem para você. Só tem uma forma de isso tudo acabar. É quando nós colocarmos Jesus como nosso pilar de tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que vemos, de tudo que falamos, de tudo que agimos e de tudo que ouvimos. A palavra de Deus nos fortalece de que realmente dias difíceis nós passaríamos nessa terra, mas nós não poderíamos nos desanimar. Nós teríamos que ter bom ânimo para crer na sua palavra, porque aquele que anda com Jesus, aquele que quer Jesus, aquele que quer se fortalecer em Jesus e realmente prestar atenção na sua palavra, no que ele ensina de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que ainda não é o fim do mundo. Nós vamos ver que isso ainda não é feio, tem coisas piores para acontecer. Piores não porque Deus quer, mas sim é porque nós escolhemos que as coisas possam acontecer.
É nós que procuramos exatamente o mal, às vezes para a minha saúde, às vezes o mal para a minha vida física, às vezes o mal para o meu lado espiritual. Tudo isto há de acontecer, tudo isso há de nós passarmos, tudo isso há sim de envergonhar a Deus. Porque eu vi hoje exatamente num vídeo, nós sabemos que nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria, nós temos que saber aquilo que é do Espírito Santo de Deus e aquilo que é do Espírito do homem, porque o homem ele é malicioso, o homem é maldoso, o homem às vezes aproveita de uma situação para criar uma outra situação. Hoje eu vi um vídeo que aconteceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, lamentavelmente, ou não é lamentavelmente, mas nós temos que falar o que é verdadeiro, porque Deus é verdade, Deus é amor, Deus exatamente Ele fez por mim e por você todos os dias do amanhecer e do anoitecer. Quando realmente nas redes sociais, exatamente uma pessoa que era para ser digna de levantar o Evangelho de Deus, uma pessoa que era para ser digna para honrar a Deus, uma pessoa que era digna para ser um mensageiro da palavra de Deus, esta pessoa foi pega roubando um tanquinho. Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para fingir, Deus é homem para sustentar a sua palavra, porque Ele nos sustenta do amanhecer ao anoitecer. Ele dá aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E está acontecendo coisas, como está escrito na sua palavra, que muitos iam envergonhar o nosso Deus, muito ia renegar a Jesus. Deus é permissor do que acontece no céu e na terra. E clamamos a Ele nesse horário tão especial deste programa Falando de Jesus, que Ele faça a sua interdição a hora que Ele achar que deve fazer, porque não pode ser a vontade minha de homem, mas tem que ser feita a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque se eu respeitar a vontade de Deus, eu sei que no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Pedimos a Deus nesse horário de oração especial, que esse programa que está indo para vários lugares do município da Serra, este programa que está indo em vários lugares do Espírito Santo, este programa que está indo em vários lugares do Brasil, este programa que está indo em vários lugares de outros países. Que o clamor do povo que adora o Senhor Deus em espírito e em verdade possa ser feito através de oração. Que o Senhor Deus intervém na hora certa, no momento certo, porque se Deus está permitindo para se cumprir uma profecia que está escrita na Bíblia. Se você é um estudioso da Bíblia, talvez você vai entender, mas se você é aquele que aprofunda com o Espírito Santo de Deus para entender cada versículo, cada ponto, cada vírgula, para que você ouça o que Deus fala, o que Deus está mandando um recado, você vai entender que isso está acontecendo e por que está acontecendo. Agora na Serra são 18 horas e 4 minutos e nós antes de ontem nós falamos, devido exatamente a essas demandas que estão acontecendo no Espírito Santo, muitos mensageiros ao qual estavam já agendados desde da semana passada, eles dependem do transporte coletivo, porque não tem o veículo próprio de locomoção. E é exatamente o que tem acontecido, que esses mensageiros estão impossibilitados de chegar até a rede, até o estúdio da Rede Popular de Rádio, para trazer a palavra que o Senhor tenha e colocou no seu coração para mim e para você. Mas, como nós falamos, tem que ser feita a vontade de Deus, e não a minha, e não a sua. Nós estamos aqui, pela vontade dEle, para levar a mensagem, para botar o programa no ar, para você que está na praça, você que está na sua casa, você que está no supermercado, você que está na farmácia, você que está exatamente nessas tardes, todas as tardes já acostumado a ouvir a palavra de Deus, nós vamos trazer a palavra para você daqui a pouquinho.
porque nós estamos aqui não fazendo a nossa vontade, porque a vontade do homem é uma, a vontade de Deus é a outra. E a vontade de Deus, que como está escrito no seu evangelho, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas deste planeta. Se o mensageiro que estava agendado hoje, como o irmão Aloísio, lá de Jabu, lá de Vitória, ele ficou impossibilitado por causa do transporte, Deus sabe todas as coisas. Mas nós vamos estar, e nós temos exatamente feito nesse compromisso que nós temos para levar a palavra de Deus, para nós ouvirmos e para você ouvir. Nós estamos sempre pedindo auxílio exatamente ao pastor Elvis, da Igreja Vozes da Verdade do Rio de Janeiro, que sempre nos coloca uma mensagem disponível, já fica preparada. Ele tem os cultos exatamente semanais, ele prepara as mensagens exatamente para a palavra não faltar. Um recado é certo, o mensageiro às vezes pode até faltar, devido às demandas que acontecem do dia a dia do homem, mas a palavra de Deus jamais pode faltar, porque assim diz a Bíblia: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, porque ela é de ontem, ela é de hoje e ela vai ser eterna. Agora na Serra são 18h07, 18h07, uma excelente tarde, que nós podemos emprestar o nosso ouvido mais uma vez, que nós podemos abrir os nossos corações e levar o nosso pensamento ao céu, por intermédio do teu Filho amado Jesus, que nós possamos ouvir esta mensagem, ao qual eu não conheço, o qual você também não conhece, mas que essa mensagem possa mais uma vez nos quebrantar, possa nós fazermos nos alinhar num só propósito, de buscar o Senhor Jesus, o único Salvador deste mundo, o único que pode exatamente fazer todos os milagres, todas as curas, todos os livramentos, quando nele crê e tiver fé. 18:08. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Mateus 25, versículo 1. Amém? Vamos falar um pouquinho disso aqui, para que você entenda melhor o que o Senhor colocou no coração para que eu falasse para você. Todos abriram, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Algumas versões está tosquenejaram e dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos, é muito importante quando nós entendemos a simbologia bíblica, tá? Mulher na Bíblia é símbolo de quem? Mulher é símbolo da igreja. Você vê em Apocalipse 17, uma mulher prostituta, amém? Uma igreja infiel. Você vê em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, vestida de 12 estrelas. Você vê a igreja fiel. Amém? A palavra do Senhor vai falar em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos esposos, como a igreja está sujeita a Cristo. E vai dizer: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Porque o marido que ama a sua esposa ama a si próprio, e quem ama a si próprio não fere o próprio corpo. Então ele faz o comparativo de Cristo o noivo e igreja a noiva. Mulher símbolo da igreja. Mas nós já sabemos em Apocalipse que mostra uma igreja fiel e uma igreja infiel. Então sabemos aqui que também não são representadas 10 igrejas, mas está representando a fiel e infiel, porque é 5 prudentes e 5 nércias. As nércias representam a igreja infiel, e as prudentes simbolizam a igreja fiel. E o que caracterizava a igreja prudente? Ela tinha azeite de sobra, ela tinha consigo a lâmpada. Essa lâmpada, eu já tive acesso a uma lâmpada dessa que a noiva carregava no dia do cortejo. Era uma lâmpada bem pequena que cabia na palma da mão, feita de barro, com um feltrozinho, e ela tinha que estar cheia de óleo para que rendesse, para que mantesse a sua lâmpada acesa. E no momento do cortejo, saía pela rua, não tinha luz. Amém? Então, para que o noivo não se confundisse com a sua noiva, ela tinha que trazer a lâmpada na altura do rosto, para que no meio de todo aquele cortejo ele viesse reconhecê-la. Esta é a minha noiva, eu estou vendo o rosto dela, eu estou conhecendo ela. Então, trazendo essa simbologia da lâmpada, do que significa, nós temos que ir para o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pode glorificar a Deus? Então a igreja fiel, ela tem a palavra. Mas a palavra fala que as 10 tinham lâmpada, até mesmo a infiel.
Você pode observar que para toda falsa doutrina eles pegam um texto fora do contexto. Já observaram isso? Quer ver uma coisa? Se você vai para Mateus 4, que diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias, teve fome, e veio o tentador, não é isso? Então ali está escrito tentador, ali está escrito diabo. Se não tivesse o nome diabo, e não tivesse o nome Jesus, suponhamos que tivesse o nome Alain ou Elvis, não é isso? Ali, ou Elvis e Fernando, quem você diria que estava certo, porque os dois usou a Bíblia? É fácil você identificar que Jesus está certo, porque fala o nome Jesus. E se não tivesse Jesus? É muito simples, você vê que Satanás, ele usa o texto fora do contexto. E Jesus, ele pega os seus textos dentro do seu contexto. Também está escrito: não tentarás o seu Deus. Ele pega o mesmo contexto e derruba Satanás ali. Então, para toda falsa doutrina, não é isso? Existe alguém usando, não é isso? Por exemplo, tem uma pessoa na televisão, tá? Um pastor, que ele diz assim: nós consagramos água no monte, e as pessoas pregam contra essa água, diz que a gente não pode distribuir, até porque não é de graça, tá? Eu não estou aqui dizendo nome, nem denominação, estou falando um fato. E ele fala: eu vou provar na Bíblia. E ele pega Êxodo 23, no versículo 25, que está escrito assim: e servireis o Senhor, e Ele abençoará o seu pão e a sua água, e sarará as suas feridas. Ele fala: está vendo aqui? Está escrito. Então não adianta pregar contra nós, porque está escrito. Mas o contexto não começa no versículo 25, ele começa no versículo 20. Ele fala assim: olha, eis que tenho colocado um anjo diante de ti, não susciteis a ira dele. Fazei tudo o que ele te mandar, e das suas palavras não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E tire do meio de vós todas as suas idolatrias, e quebrai de todas as tuas estátuas. Então servirei o Senhor, e ele abençoará o seu pão e a sua água. Ele pega somente o versículo final, e ele fala: então você que é católico, espírita, macumbeiro, você que não tem religião, você pode vir pegar essa água que você vai tomar e Deus vai te curar. Mas a água não é de graça. Então toda falsa doutrina, ela é baseada em um versículo, em um contexto bíblico. E você só identifica uma falsa doutrina quando você conhece a palavra de Deus. Amém, queridos? O Senhor fala: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. O lobo, ele não vem como lobo. Todos vão parecer, queridos, cordeiros. A palavra fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, e é mister que os seus demônios se transfigurem em quê? Em ministros de Deus. Então vão parecer igreja, vai parecer Espírito Santo de Deus, vai parecer verdade. Então nada pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Conhecendo verdadeiramente a verdade, você não cai em fábulas, nem em questões intermináveis que mais produzem contenda do que edificação. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Você tem que ler, você tem que examiná-la dia e noite, para que você não venha a ser enganado. As 10 tinham lâmpada, porém uma tinha azeite, e a outra não tinha consigo o azeite dentro da lâmpada. Bom, Davi fala assim: ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, ele transforma. O óleo simboliza o quê? A unção. Então significa que a igreja fiel, ela tinha a palavra na unção do Espírito. Ela não tinha a palavra segundo a sua razão, ela não tinha a palavra segundo a sua interpretação, segundo aquilo que ela acha que é certo ou que é errado, mas ela tinha a palavra segundo o Espírito. E as outras não tinham a palavra segundo o Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Mas tem uma coisa que me preocupa nesse texto. Ele diz: as 10 tosquenejaram e dormiram. Então você vê uma igreja que tinha a palavra, que tinha o Espírito, mas que ela dormiu junto com a inércia. Amados irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Eu falei para o povo da minha igreja isso. Eu falei: irmãos, vocês creem que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Eles falaram amém. Vocês creem, irmãos, vocês aqui, que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Vocês creem que essa palavra tem o Espírito? Diga amém. Pois eu vou provar que, mesmo atento às muitas coisas que estão acontecendo, a minha igreja e a sua ainda está dormindo. E esse é o intuito. O intuito é que a igreja acorde. Esse é o intuito. Temos a palavra, temos o Espírito, mas ainda estamos dormindo. A palavra fala, amados irmãos,
que a igreja tinha a palavra e ela tinha o Espírito, mas ela dormiu. Ela desapercebeu de tudo aquilo que estava acontecendo, mas houve um grito. O grito aí, olha o noivo, saía ao encontro dele. E a palavra fala que as prudentes, elas acordaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas prepararam as suas lâmpadas, acenderam e foram ao encontro do noivo. As nessa falou, dá-nos do seu azeite. Ela falou, não posso, que vai faltar para você e vai faltar para nós. Vai lá e compra. Por que ela manda comprar? Porque tudo nas falsas igrejas hoje está comprando. Você não compra terreno no céu, você não compra unção, você não compra azeite ungido, você não compra o pedacinho de terra em Israel, você não compra tudo, então você não aprendeu que era comprado, você não aprendeu que era com dinheiro. Vai lá e compra, vê se eles podem te dar a salvação, se eles podem te dar a unção do Espírito. Vai lá e compra. Não aprendeu que é tudo com dinheiro? Querido, se Jó passasse o que ele passasse no dia de hoje, ele estava arrebentado, cara. Se ele dependesse de uma igreja hoje, porque que dinheiro ele teria para dar numa oferta, numa campanha, numa corrente, numa fogueira santa? O que ele teria para dar? A mulher dele falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó não foi levantado por uma oferta, por uma campanha, por uma corrente, por um envelope de ouro, de diamante. Não, ele foi levantado por fidelidade a Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vira para a mulher e não grita não, ele não esperneia não. Jó tinha um espírito. Ele fala, tu falas como uma louca, minha esposa. Servi a Deus quando eu tinha tudo. Por que agora eu não vou servi-lo quando eu não tenho nada? Tem, se tiver o carro bom, se tiver dinheiro na conta, se tiver com a casa direitinho, se tiver bem empregado, Deus é maravilhoso. Aí quando acontece alguma coisa, quer largar Jesus. Paulo fala que ele está pronto a servir a Deus na fartura, quanto na escassez. A palavra fala em Romanos 8, queridos, que ele fala assim, olha, estou bem certo que nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porfim, nem perigo, nem espada, nem fome, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. A sua motivação para estar em Cristo não é um carro novo, não é uma casa, não é dinheiro, não é emprego, é o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a motivação, querido. Perdeu o carro, amém, mas está com o nome escrito no livro da vida? Maravilha. Perdeu a casa, está com o nome no livro da vida? Maravilha. Ah, minha esposa, meu marido, meu filho, está com o nome escrito no livro da vida. Glorifica a Deus. Glorifica. Você só não pode perder o teu nome escrito no livro da vida. O restante, querido, é resto. Imputa por perda, como Paulo. Amém? Porque um povo que não tinha carro, não tinha nada, não tinha lavoura, não tinha nada, estava no deserto. Deus sustentou ele por 40 anos. Então não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com esse texto. Se preocupe com a parábola das 10 virgens, que a igreja tem que ter ele na mente, tem que ter ele vivo, se você quer subir para o reino. Se você quer viver com Cristo por toda a eternidade, amados irmãos. Houve um grito, e a igreja se despertou. Este grito, você já parou para pensar o que é? Você já parou para analisar o que é o grito? Você já viu, amados irmãos, um período na face da terra, que foi mais violento do que esse que a gente vive hoje? A violência de hoje é o grito. A moral cada vez mais baixa é o grito. A falta de amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é o grito. O grito nada mais é do que os sinais proféticos que se cumprem nas nossas vidas. Havia uma preocupação no povo de Tessalônica acerca da volta de Jesus, ficavam todos preocupados. Paulo fala, olha, não será assim. Não deixa ninguém mover facilmente o vosso entendimento como se o dia do Senhor fosse próximo. Porque não será assim sem que antes se manifeste, sem que antes haja apostasia e se manifeste o filho do pecado. O filho do pecado não se manifestou, não é isso? Ele não botou a cara dele, mas ele já está aí, a mente dele opera. Quem crê, diga amém. Diga amém. Então vai se manifestar a qualquer hora. Agora já a apostasia. Quem conhece 1 Timóteo capítulo 4, diga amém. Algumas pessoas conhecem, então a gente precisa abrir para não... Ele fala assim, olha, mas nos últimos dias... Na verdade ele não fala mais nos últimos dias, ele fala assim, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, pois têm a sua própria mente cauterizada. Se você for para o dicionário, até o dicionário bíblico, apostatar significa voltar atrás. Éramos adúlteros espirituais. Nós acreditávamos em uma figa, um patuá, numa coisa, nós acreditávamos em tudo isso.
Alguém pregou para mim e para você a fé de Hebreus 11. Ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se espera, certeza é a prova de que não se vê, e pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Alguém falou para nós de um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, e nós cremos, amém? Constituiu a fé. Largamos aquilo que era visível e palpável. Satanás perdendo muitas pessoas se convertendo, ele dá um jeito de entrar encobertamente, cumprindo 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 diz, porque nos últimos dias houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha, introduzirão encobertamente. O que é encobertamente? Sem que você perceba. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguiriam suas dissoluções, pelo qual seria blasfemado o caminho da verdade, e por avareza faria de vós negócio. Então eles introduziriam heresias de perdição. Essas heresias de perdição que seriam motivo da apostasia. Então Satanás ele começa a introduzir heresias de perdição e trazer de volta, fazer com que você venha voltar atrás na sua fé passada, na sua fé morta, na sua fé visível, na sua fé palpável. Hoje a gente tem alguns produtos aí que não são baratos. Nós temos rosa, cajado ungido, sal grosso, cimento ungido para fazer a obra, cajado de Arão, lencinho, setuma, benção. Nós temos uma diversidade de coisas que o povo tem que pegar, que o povo tem que ver. Apostatou sim ou não? Porque a palavra fala, bem-aventurado que não viu e creu. Mas lá em Atos 19 fala que até que o Paulo dava o lenço e curava. Não, a palavra fala que levavam o lenço de Paulo. O povo tem uma tendência a ser idólatra. Então Paulo tinha sua toalha, muito calor. A palavra fala que de maneira que levavam o lenço de Paulo. Paulo não deu para ninguém, agarraram o pescoço dele e levaram. Amém, queridos? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Então a gente vive a apostasia. Ele fala que essa apostasia seria nos últimos dias. As profecias é o grito, os acontecimentos é o grito. Quando nós vamos para os sonhos de Nabucodonosor, que você vê aquela estátua, ele fala assim, ó, tu, ó rei, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, Império Babilônico. Nós estudamos isso na escola. Mas virá um reino forte, não tão forte como o Senhor, mais forte, que é os medos e os persas. Daqui a pouco vem o quadril de bronze, que é a Grécia, não é isso? Quem viveu no Império Babilônico aqui? Ninguém. Grécia? Ninguém. Medo-Persa? Ninguém. Aí veio as pernas de ferro, Roma Ocidental, Roma Oriental. Depois veio os dedos dos pés. A mistura do ferro com o barro. Hoje, se você entrar na internet, bota assim, as nações são divididas em bloco. Está vendo reuniões, mas reuniões estão dividindo o mundo todo em 10 blocos. Dedos dos pés. Quando é que via pedra cortada sem auxílio de mãos? Que pedra é essa, pastor? Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 3 e 4, quando Pedro está perante o Sinédrio, e ele é interrogado acerca do bem feito àquele homem que ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Amém? Estou correndo um pouquinho, mas os irmãos são entendidos da palavra, então os irmãos não vão se perder. Não tenho prata nem ouro que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, eles são presos por isso. E fala, olha, em nome de quem, que autoridade, que esse homem está curado? A palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, anciões do povos e principais, visto que estamos sendo interrogados acerca do bem feito este homem, do modo que ele foi curado, eu quero dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem vocês crucificaram, que ele está curado. A pedra de esquina que vós edificadores rejeitaram. Então quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Então aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, esmiuçava a estátua nos pés, não é isso? Derrubando todos ali os impérios anteriores, estabelecendo o seu reino, a sua justiça eterna. Então o que é a justiça eterna? É um milênio de Cristo com a sua igreja, no período dos 10 dedos, que é agora. Estamos vivendo ele. Está diante de nós. Os irmãos estão compreendendo? O cenário de Gog e Magog armado. Israel para ser dividido agora. E tudo isso é necessário para que haja um acordo. Construção do templo. Ouviu o acordo? Os últimos 7 anos da igreja na terra. Através do acordo que está sendo feito, acordado. Isso tudo não é o grito? É o grito, queridos. E você quer ver grito maior? A palavra fala de uma grande aflição, qual nunca houve e nunca haverá. Ela está chegando, ela está às portas. Mas ele fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Esquece as catástrofes que estão por vir. Esquece elas. Não é coisa tão grande assim não. Isaías 3 só fala que ele vai tirar a terra da sua órbita. Ele vai mover a terra do seu lugar. É muita coisa ou pouca?
A palavra fala que 1/3 da população mundial vai morrer em um estalar de dedo. E temos que estar pronto para estar inserido nesse 1/3 ou não. Temos que estar pronto. Igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta. O Evangelho não te prepara para a vida, o Evangelho te prepara para a morte. O Evangelho te prepara para fechar os olhos e se encontrar com Cristo. Amém, queridos? É para isso. Nós estamos na iminência de acontecer tudo isso. Mas esquece essas catástrofes. Esquece. Você consegue viver mais quanto tempo com essa violência? Você consegue viver mais quanto tempo com a moral tão baixa? A minha filha tem 9 anos de idade, não tem condições dela ver televisão. Tem que gravar as coisas, tem que pegar coisas direcionadas para ela ver, porque não tem condições dela ver televisão. Olha como é que está aí fora a violência. Olha como é que está, amados irmãos, o tráfico que só aumenta. Olha como é que está, amados irmãos, o amor um pelos outros. Está tudo numa subversão de valores que vai de mal a pior. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Quanto tempo? Quem tem filhos aí abaixo de 10 anos, diga amém. O que você acha? Como é que vai estar o mundo quando seu filho tiver 15? Quando ele tiver 16, como que vai estar? Você como cristão, como um servo do Senhor, você se imagina nesse mundo daqui 10 anos? O país quebrado, as nações quebradas, nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos escola, não há mais emprego para muitos, vai de mal a pior. Daqui a pouco, mas aqui na Venezuela, vizinho, eu já estou entrando aqui na fronteira, aqui desesperado, pegar um saco de arroz e feijão. Quem sabia disso, diga amém. Veja a reportagem. A gente fala de juntar comida, a gente é maluco. Mas tem vídeo de irmãos, pastor, na Venezuela, que o Senhor revelou há 3 anos atrás para guardar alimento. E chamaram de maluco, chamaram de doente. Olha a Venezuela agora lá. E quanto tempo a gente está falando disso, Patrícia? Ah, pastor é maluco. Pastor, mas na Venezuela teve irmãos. E tem mais, teve irmãos que foram na televisão falar. Deus revelou que é para guardar alimento, que virá um grande período de fome. Mas todo mundo diz que crê no Senhor, mas quando ele traz uma profecia, ninguém crê. São muitas profetadas? São. Mas ele fala para você não desprezar a profecia, mas para julgar se os espíritos são de Deus. Se você pegar uma profecia, ouvir ela, botar o teu joelho no chão, consagrar um tempo a Deus, se separar mesmo ali, você e ele, fala: Senhor, confirma se provém de ti. Você pode estar certo, que no mínimo que vai acontecer, você ter um sonhozinho com aquilo. No mínimo. Mas quem quer orar? Quem quer pagar um preço? Orar, viver a palavra, é um preço muito barato para ser livre de tudo isso e alcançar a eternidade. Amém, queridos? Porque tem um detalhe também. Ah, isso não é de Deus não, se for. Ah, isso não vai acontecer não, isso vai acontecer. Você que desprezou e não deu crédito, vai ser salvo? Você não acreditou no Senhor? Você não ouviu a voz dele? Vai ser salvo? Vai haver salvação para você? Mas enfim, queridos, o grito está ecoando. Quando nós em 2009 falávamos de asteroide vindo sobre a Terra, em 2009, nós éramos malucos, nós éramos doentes. 2009, tem vídeo para comprovar isso. Mas agora a Rússia declarou. A NASA, que é um órgão que não se dá crédito dele, mas acabou declarando também. Você vai no Google Earth, você abre lá, você vê a pedrinha lá. Você vê especialistas de tudo que é área. Tem um vulcãozinho aí para entrar em erupção, que se ele entrar, ele vai só rachar os Estados Unidos em 2. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 36 minutos. Esta aí foi a mensagem ao qual nós recebemos nessa tarde de quinta-feira. E eu espero que você em qualquer lugar do Espírito Santo, você em qualquer lugar do Brasil e também de outros países, possa ter entendido esta mensagem, este recado,
não é que nós cortamos ou nós tiramos ou perdemos o nosso sinal. É porque foi o tempo que Deus deu ao pastor Elvis para falar. Talvez ficou um pouco de espaço, ou talvez faltou algo a complementar, mas como aqui não é feito o que o homem quer, mas é o que Deus quer, e este foi o tempo que nós recebemos esta mensagem. E deu para nós percebermos que existe um alerta, deu para nós percebermos que existe realmente um grito de socorro, principalmente no estado do Espírito Santo. Deu para nós perceber através dessa mensagem de que realmente algo está acontecendo e algo pode acontecer ainda mais. Mas nós devemos fazer exatamente a nossa parte. Nós devemos continuar orando, nós devemos continuar buscando a Deus, nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus pede para nós fazermos. Não deixar o nosso amor esfriar por Ele. Não deixar que as coisas do mundo nos tirem exatamente do caminho que Ele está preparando para mim e para você. Esse é um alerta, este é um grito de que Jesus está voltando. Não importa se você já ouviu isso há 50, 60, 70 anos, 80 anos, porque a vinda de Jesus não tem hora e não tem dia, mas de acordo que vai se cumprindo, as pessoas vão percebendo que o que está escrito, o que foi escrito na Bíblia há mais de 2000 anos e 17, hoje se faz presente em muitas vidas, ou em muitos casos, ou se não em muitas, vamos dizer, acontecimento. Agradeço a você que esteve conosco, que você emprestou o seu ouvido, que você abriu o seu coração, que você realmente possa buscar do fundo, mas do fundo do coração, cada vez mais ficar próximo de Deus, porque é o único e verdadeiro amigo, e é o único verdadeiro amor que tem por você e tem por mim. Se você fizer como falou aqui o pastor, se nós buscarmos exatamente entendimento, buscar conhecimento na palavra dele, nós não vamos ser levados para o cativeiro, nós não vamos ser enganados exatamente por ovelhas vestidas de lobos. Nós devemos ficar atentos o que ouvimos e testificar o que está escrito na palavra de Deus, o antes e o depois. Às vezes as pessoas confundem amizade com liberdade, e a palavra de Deus também é dessa forma. Às vezes as pessoas confundem uma coisa que Deus quer oferecer gratuitamente. Às vezes Deus quer oferecer voluntariamente. Às vezes Deus quer fazer espontaneamente por amor, por causa do seu Filho amado Jesus. E muitos estão revertendo estas coisas, fazendo de uso comercial. A palavra de Deus foi dada para mim e é dada para toda a nação deste planeta, gratuitamente. Hoje eu recebi exatamente um vídeo e também de um amigo, do nosso amigo Sebastião, ao qual ele falava que um determinado mensageiro estava cobrando R$1.500 por 1 hora de oração. As pessoas que ela quisesse que ela orasse, ela cobrava R$1.500. A palavra de Deus está exatamente confirmando o que está escrito, que o fim vem e o fim já está aí. 18h41, eu quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, e pedir permissão a Ele mais uma vez, pela sua vontade, que nós possamos estar aqui amanhã para receber um mensageiro. Não sei se o mensageiro de amanhã, ele tem veículo próprio, se ele tem locomoção própria, mas se de qualquer motivo ele não puder estar aqui, mas eu peço permissão a Deus para nós estarmos aqui, para trazer mais uma palavra para o meu coração e para o seu coração. A todos vocês, até amanhã, se assim o eterno, o bondoso, o misericordioso e através do teu Filho amado Jesus permitir,
e pela sua vontade para nós estarmos aqui. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.